Bom, pessoal, é o seguinte, a nossa aula de hoje ela vai falar sobre um assunto muito tranquilo, tá? Que é a função do segundo grau. Esse é o nosso tema. Eu encaminhei para os senhores um formulário no qual vocês iriam fazer uma diagnose sobre esse assunto. Então, vocês iriam apresentar algumas informações de experiências que vocês já tiveram, né? Que tem a ver com o assunto, tá? E aí era só para que você respondesse como uma diagnose para mim. Então olha só, aqui eu coloquei alguns dos eventos que lá vocês devem ter identificado, tá? Que justamente está relacionado com a função do segundo grau, beleza? Então olha só, primeiro, a gente precisa entender que toda função ela determina uma trajetória, um movimento. Tu vai perceber que toda função ela tem uma representação algébrica, nesse caso geométrica, né? Que lá tu vai ver, geralmente tu estuda isso, tu identifica essa representação em um gráfico, certo? No caso da função de segundo grau, a representação dela vai ser uma parábola, beleza? Então, por esse fato, por esse motivo, por essa forma que ela se comporta, por esse comportamento dela, tu vai perceber que a função de segundo grau ela está moldada em alguns eventos, em alguns fenômenos que nós já vivenciamos. Alguns de vocês já devem ter vivenciado algum desses aqui. Então, olha lá, por exemplo, o ato de jogar futebol, né? Quando um jogador ele chuta a bola, o movimento, a trajetória que a bola faz, geralmente é esse. Ela sobe, depois desce, certo? Essa trajetória determina um movimento parabólico. Nesse caso, representa uma parábola. Assim como um garoto, né, andando de skate. Inclusive, tu vai ver lá que no formulário um dos eventos é esse. Então, por exemplo, olha lá a trajetória que ele faz. Ele desce, depois sobe, beleza? O próximo evento, a montanha-russa. Muita gente eu sei que tem medo, né? Inclusive eu tenho, né? De andar em um brinquedo como esse, mas a gente sabe que a trajetória dele também descreve uma parábola. Olha lá, o carrinho ele sobe, desce, é claro, ele vai continuar, mas uma seção dessa trajetória pode representar uma parábola para a gente. Então, pessoal, é o seguinte, a gente precisa identificar alguns fenômenos e aqui eu descrevi alguns deles. Tu vai ver que existem outros fenômenos que estão relacionados à função do segundo grau, beleza? Mais à frente a gente vai ver um pouco mais de forma mais específica da função, a representação algébrica, o comportamento gráfico e outros detalhes a mais, tá ok? Valeu!